Hoje eu estava lendo um pouco aqui da Gênese, e o último capítulo da Gênese fala a respeito do futuro. Ele diz, e ele coloca o futuro como uma coisa já, uma realidade. Ele diz, os tempos são chegados. Está no capítulo 18 da Gênese. E é muito interessante, porque ao longo desse capítulo, ele insiste na questão da fraternidade. Ele diz o seguinte, ó, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Aí ele fala a respeito do progresso intelectual e diz que isso tem sido um benefício, mas que é insuficiente, porque o homem ainda continua dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, e que acaba usando a inteligência e os conhecimentos em proveito das paixões e interesses pessoais. E acaba implicando no prejuízo de outros. E aí ele diz assim, somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, porque tem tanta coisa linda aqui, mas não dá, né? Então eu diria para vocês o seguinte, ele diz que em algum momento, tá? Ele diz assim, ó, a marcha progressiva da humanidade às vezes vai de forma gradual. Mas aí ele diz assim, a outra marcha, porque diz que tem dois tipos, uma natural e a outra que é exatamente o momento do mundo de regeneração, essa mudança planetária, que independe de nós. O planeta tem a sua solução. Se nós vamos, digamos, nos encaixar nessa nova ordem, neste novo planeta, é um problema individual de cada um e coletivo, mas, na verdade, o planeta vai fazer a sua jornada. Isso porque é uma situação astronômica, cósmica, divina. Não há como controlar isso. E ele diz assim, ó, a outra, pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. É um cataclisma moral. Cristina, você pode fechar o seu microfone, por favor? Obrigado. Muito bem. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quer dizer, ele diz que a fraternidade é o futuro da humanidade, não é? Isso tem todo sentido, não é? Porque qual é a proposta de Jesus? Que ele, quando alguém pergunta qual o maior dos mandamentos, amarás a teu Deus acima de todas as coisas, né? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim, perfeito. Dentro de uma enorme capacidade de síntese, Jesus diz assim, isto resume toda a lei, todos os profetas. Então, amar a Deus e amar ao próximo é a base. Amar ao próximo é ver cada um como irmão. Daí a fraternidade. E uma coisa que as pessoas não entendem com relação à fraternidade está muito bem explicada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando ele fala da parentela corporal e da parentela espiritual. Tem pessoas que dão grande valor aos laços de família e até desprezam os demais, ou não veem nos outros como pessoas da sua família. Essa é uma visão pequena, porque se nós somos espíritos imortais, que já encarnamos muitas vezes, nós temos muitas famílias, muitos maridos, muitas mulheres, muitas mães, muitos pais, muitos filhos, muitos amigos. Então,
Quando nós olhamos sobre a ótica espiritual, esse universo ele se amplia enormemente. Porque e o objetivo qual seria? Que nós fôssemos criando laços afetivos, primeiramente uns com os outros, aqui num âmbito pequeno, e isso fosse sendo ampliado até que nós víssemos a todos como um amigo, como um irmão, como alguém querido. Na hora que nós fizéssemos isso, na hora que nós fizermos isso, a dor, a doença, a fome desaparece do planeta. O egoísmo vai estar controlado. Então, a gente precisa mudar a nossa ótica e entender que muitas das vezes, aquela pessoa que tem laços consanguíneos conosco não tem nenhuma afinidade, às vezes é um grande inimigo que reencarnou para aprender a amar, para começar um processo de aproximação, de entendimento. E muitas vezes, aquela outra pessoa que é uma pessoa desconhecida, às vezes aquela pessoa foi uma mãe nossa. Às vezes uma pessoa que está jogada ali na rua pedindo uma esmola pode ter sido alguém muito querido da nossa família. E nós ignoramos essas coisas. Eu estou falando isso pelo seguinte: a família é a base da sociedade fraterna, definitivamente. E como existe, né, de forma muito clara, o que está aqui na Gênesis é o que a espiritualidade, em especial o espírito da verdade, transmitiu a Allan Kardec. O espírito da verdade encarnou entre nós sob a figura, sob o nome de Jesus de Nazaré. É o governador planetário. Então ele sabe o que ele está dizendo. Isso aqui não é apenas a opinião de Allan Kardec. É aquilo que os espíritos disseram a ele. No Livro dos Espíritos, quando é perguntado quem está aí alguém diz, olha, aqui temos Santo Agostinho, São João, e vai dizendo uma série de nomes, e acima de todos, pairando acima de todos, o Espírito, o nosso mestre, o nosso governador, o nosso Senhor, o Espírito da verdade. Então, todo o processo da doutrina dos Espíritos está orientada, revisada pelo Espírito da verdade, o Espírito crístico, que entre nós esteve sob a personalidade Jesus de Nazaré. E o Livro dos Espíritos enfatiza a importância dos laços de família, de forma categórica, enfática. Quando Kardec pergunta o que representaria para a humanidade o afrouxamento dos laços de família, aí ele diz, seria o recrudescimento do egoísmo. Por quê? Porque o laço de família, quando nós decidimos nos consorciar com outra pessoa e vamos habitar o mesmo teto, nós vamos ter que aprender a negociar, a transigir, a ceder, muitas vezes a renunciar a certos caprichos ou gostos pessoais para o bem do casal. Então, a família trabalha o egoísmo. Quando o casal, em dado momento, resolve ter um filho, o casal aprende a ceder para a criança. E a gente vai diminuindo o egoísmo. Se tiver um segundo filho, um terceiro filho e um quarto filho, a gente aprende a ceder mais, mais e mais. A família é o grande laboratório de Deus para a sociedade fraterna. O processo começa na família. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou falar algumas coisas aqui, mas principalmente eu diria para vocês o seguinte, existe hoje uma luta titânica entre o bem e o mal.
Sempre é assim. E essa luta está em curso. Na verdade, essa luta está vencida, porque o bem sempre vence. E o planeta vai cumprir a sua questão de mundo de regeneração. Entretanto, o que as pessoas não se dão conta é assim: os seres encarnados e desencarnados que controlam o planeta, utilizando-se da exploração, do egoísmo, da escravidão, da violência, da criminalidade, do tráfico, do crime, da exploração financeira, emocional, etc. e tal, eles são organizados. Eles já sabem que esta guerra está perdida, mas eles têm um objetivo. Eles sabem que vão ser retirados desse planeta para outros planetas, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Só que eles já têm seus clientes favoritos aqui e pretendem continuar tendo-os lá no outro planeta. Então, o objetivo hoje das trevas é levar quanto mais gente, melhor. Porque esses que estão aqui dominados, cegos, que não conseguem ver um palmo na frente, que aceitam tudo, lá estarão à mercê deles mais uma vez, talvez por alguns milhares de anos. A guerra está perdida, mas perdida no sentido global. Eles não vão ter mais controle, o mal não terá mais o controle sobre o planeta Terra. Mas o mal vai migrar para outros planetas. E quanto mais gente eles conseguirem levar para eles, mais fácil, melhor. E as pessoas não se dão conta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos refletir sobre tudo o que tem sido feito para destruir o conceito de família. Porque não pode haver uma sociedade fraterna sem uma base familiar adequada. E as pessoas esqueceram isso. Então nós temos, por exemplo, técnicas de hipnose coletiva. Isso é feito nas igrejas. Aquelas pessoas vão para lá igual gado. O cara fala um absurdo, todo mundo acredita, mas isso é feito na televisão. Isso é feito nas redes sociais, através das mídias. E o que é feito nesse processo de hipnose coletiva? Se instala medo, sugestão explícita e subliminar para degradação moral, sexo, drogas, corrupção, banalidade, violência, terror. Eu não sei como alguém se compraz vendo um filme de terror, em que uma pessoa sofre, a outra persegue. Que prazer mórbido é esse? Mas existem produções, os cinemas se investem milhões de dólares na produção de lixo. E a gente não se dá conta. Para aparecer um filme bom, aparecem 200 filmes ruins. As pessoas não se dão conta do que é feito. Para degradar a família e gerar desunião entre as pessoas, temos todo tipo de estímulo. E hoje isso se faz de forma, digamos, em massa, por conta dos meios de comunicação que existem. Né? Então, você tem, todo um processo que supostamente é feito. Eu vou criar uma lei para beneficiar A ou B ou C. Eu vou criar um projeto que privilegia isso ou aquilo. Não. A lei é clara. Não precisa criar uma lei de feminicídio, porque já existe uma lei que proíbe o assassinato de qualquer pessoa. Então,
todas essas coisas que a gente escuta como propaganda no rádio, na televisão, toda hora dizendo que está protegendo, não, na verdade está fazendo divisão, desunião, afastamento. Então a gente tem, né? É branco, preto, rico, pobre, é religioso ou ateu, é católico, ou é protestante, ou é espírita, ou é judeu, muçulmano, umbandista. O negócio é rotular e separar. Porque assim, esse não se entende com esse critica esse olha para o outro com preconceito, com raiva e vai separando. Como que nós vamos criar uma sociedade só no planeta com uma visão única de um Deus único, enquanto a gente cria todos esses segmentos para separar? Se é nacional, se é estrangeiro, se é homem, se é mulher, se é hétero ou homossexual, e assim por diante. Se é brasileiro, se é vascaíno, flamenguista, carioca, paulista, é o tempo todo jogar uns contra os outros. E isso desune. São processos deliberados. Isso não é feito aleatoriamente. Como diz Allan Kardec, o acaso não existe. A pauta dos meios de comunicação, né, é essa. Eles têm um roteiro. Seus senhores deram a eles um roteiro. Então, você tem, né, inserção, pessoas-chave que servem ao mal, elementos trevosos, tá? Desprovidos de moral, dispostos a tudo, qualquer coisa, tá? Para gozar de um suposto poder, privilégio, ganhar algum dinheiro. É exatamente, por exemplo, quando um senhor de uma fazenda pegava um daqueles escravos e tirava ele dali e dizia assim: você agora é o capataz, para ele ter uma vida às vezes péssima, mas dava a ele um título. Ele pegava o chicote e arrebentava os seus irmãos. Então tem pessoas que, para chegar a uma posição social, alcançar uma certa posição hierárquica, de poder, de recursos financeiros, etc., ela é capaz de tudo. Ela age exatamente igual ao capataz, sem nenhuma moralidade, sem nenhum freio. Se o cara falar fura o olho dele, o cara vai lá e fura. Arrebenta as pernas dele. O cara ia lá e arrebentava a perna do cara que veio no barco junto com ele, no mesmo navio negreiro. Tem pessoas que elas servem ao mal e elas estão instaladas nas empresas públicas, nas empresas privadas, nos meios de comunicação, nos meios religiosos, nos meios políticos, nos meios sociais, nos meios esportivos. Em todas as partes tem gente que serve ao mal. E serve deliberadamente a troco de pequenos benefícios. Então, você tem na administração pública todo esse tipo de gente. Quando eu era criança, o funcionário público era servidor público. Para que serve um governo que não serve? Qual é a utilidade de um governo que não serve? Não serve na segurança, não serve na saúde, não serve na proteção, não serve na escola, não serve em nada. E gasta. Vocês sabiam que tem 7, 8, 10 estados brasileiros que eles mandam muito mais dinheiro para a União do que recebem de volta? Para que fazer parte dessa união, talvez? Quando você só perde. Na verdade, sob o ponto de vista espiritual, quem pode mais pode ajudar quem tem menos. Então a gente até entende o conceito social, mas é inaceitável as coisas que existem. E tudo isso está aí em todos os níveis. No mundo, no Brasil também,
esse artifício foi usado principalmente através da educação. Uma coisa horrorosa, cruel, porque pega a criança que tem uma mente infantil, o jovem, juvenil ali, que não tem maturidade, às vezes não tem senso crítico, às vezes não tem uma família que o oriente, e ao invés de dar a ele uma base de instrução sólida, física, química, matemática, português, geografia, história, todas as outras cadeiras que deveriam integrar um currículo adequado, né? Moral e cívica, não. Existe uma militância. E hoje nós já temos gente com 20, 30, 40 anos, analfabetos funcionais, e que não tem preparo para nada. E que apoiam e já tem implantado neles, porque isso foi repetido ano a ano, desde os 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9, 14 anos, 15 anos, ele está escutando o mesmo discurso. A pessoa escutou tantas vezes que ela implantou. Chega em casa, o cara briga com a mãe, briga com a irmã, briga com o marido, briga com a mulher, briga com todo mundo. Não se adapta porque foi manipulado. Como que nós vamos criar uma sociedade fraterna com tantos antagonismos, com tanto ranço? Tá? A gente tem manadas de gente. Eu estava olhando a televisão, aí vem uma modelo dizer para eu abrir uma conta no banco. O que ela entende de economia? E eu vou abrir uma conta no banco porque uma modelo falou para mim abrir uma conta no banco. Aí vem um cara que vende mate na praia de Copacabana dizer para eu tomar vacina. O que ele entende de ciência para me dar um conselho desse? E as pessoas não se dão conta do que aparece na televisão. Todos os canais de televisão mandam que as pessoas façam apostas. Tem mais de 50 empresas de apostas. O jogo é proibido no Brasil. Fecharam os cassinos, fecharam os bingos. E está na televisão. E todo mundo apostando. A gente ainda não entendeu que tudo está feito para distração, para que a gente não forme um elo, para que as pessoas não se aproximem. Então, a gente distrai as pessoas, separa as pessoas, desune as pessoas, dizendo que estamos ajudando a elas, que estamos preservando os direitos delas. Quando preserva o direito de um, atenta contra o do outro. Essa semana eu passei no Rio de Janeiro para uma consulta médica aqui da minha mulher, na frente da escola onde eu estudei. Os meus professores eram todos catedráticos, Colégio Pedro II. Estava assim uma faixa enorme. Alunos e pais de alunos pedem o fim da greve. Estava lá. Fim da greve. O cara está com o salário em dia, como é que ele pode fazer greve? Porque fizeram uma excrescência, né? Quem tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, não tinha direito a fazer greve. E aí criaram um monstro. E aí, vamos separar, vamos brigar, vamos criar. Tudo é feito para haver conflito, desentendimento, afastamento. E aí, um vai ficando com mágoa, raiva, ódio, um do outro. São classes sociais, é de todo tipo a desunião. Também, né, os meios de comunicação trabalham pela destruição dos valores fundamentais. Vamos destruir a família, vamos destruir a escola, vamos destruir a ideia de Deus, vamos botar Jesus na Marquês de Sapucaí jogado lá no asfalto e sendo, exposto de uma forma ridícula, uma falta de respeito total, e ninguém se manifesta, ninguém toma uma providência. Então vamos desmoralizar o governo. E o que tudo isso faz? Sabe o que tudo isso faz? Leva as pessoas ao desânimo, ao desespero, à capitulação. A pessoa fala assim, não tem jeito, eu desisto,
Quando você desiste, você está dominado. Tem horas que é proposital. É feito de modo proposital para a gente desistir de continuar. Continuar lutando pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é nobre, pelo que é útil. A pessoa diz, não vale a pena, eu me esforço, não chego lá, eu faço, não dá resultado. Bom, hoje é assim, né? Você tem uma conta no banco, aí você não consegue acessar a sua conta no banco porque o modelo do seu celular não é mais adequado. Então, você é obrigado. Antigamente você tinha dinheiro e botava no banco. Agora, você, para mexer no seu dinheiro, que é seu, você tem que se submeter ao que o banco determinar de modelo de celular que serve ou não serve. E aí você compra um, daqui a pouco aquele não serve, você tem que comprar outro. Né? Tudo isso é utilizado. Por quê? Porque quando você vai ao banco, naquela hora que você precisa dar tudo errado, você fica desesperado. Você passa dias de aflição. Dias de aflição. E aí você vai lá e discute com o atendente. Aí você chega em casa, está aborrecido, às vezes se discute com alguém da sua família, você discute com a pessoa na rua, você já está irritado. Porque era uma coisa simples. Tudo isso é proposital. Quem está embaixo não sabe, mas quem está lá em cima está mexendo as pedras do tabuleiro de uma forma monumental. É um mestre do xadrez, do mal. Eu já vi diversos vídeos, não vou ser leviano de dizer isto, mas nós sabemos que diversos países têm aquele famoso sistema HAARP de micro-ondas, capaz de alterar o clima em qualquer lugar do mundo pontualmente. Como isso está sendo feito, aonde está sendo feito, por que está sendo feito, eu deixo para vocês pensarem. Nós temos aí uma situação lá no sul para a gente analisar se aquilo é só fruto da natureza ou tem uma interferência ou outra. Pode ser que sim, pode ser que não, mas cabe a reflexão. Também, né, para gerar afastamento, podemos criar enfermidades, pandemias, afastar pessoas, né, afastar famílias. Uma pessoa não chega perto, você pode me contaminar, não sei o que lá. Nós podemos fazer hoje, né? E o que a pandemia faz? Medo, temor, desespero, depressão, morte. Morte em péssimas condições. Pessoas apavoradas, numa frequência vibratória horrorosa. Bom, vamos fechar tudo, então vai haver desemprego, vai haver dívida, né? E aí como é que faz? Pessoa mais uma vez em desequilíbrio. Consumo exagerado, compre, 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 compre. Aí a pessoa compra, daqui a pouco estoura a sua conta, aí tem taxas de juros extorsivas, exorbitantes, escassez, fome, desespero, né? A gente não vê hoje no Brasil uma ação concreta, real, de segurança pública para dar garantia às pessoas, no sentido de, sabe, colocar uma bolsa e brincar com a criança sem ficar com ela assim, ou de ser assaltado. A gente está transitando pelo Rio de Janeiro, numa via expressa, e tem gente dando tiro, a gente vê gente com fuzil e tiro, e as pessoas jogadas no chão. E eu já estive em cenas dessas 2 ou 3 vezes. Ninguém me contou, não estou falando de um fato que alguém possa ter me reportado. Eu já estive no meio de um tiroteio na Grajaú Jacarepaguá, já estive na linha vermelha, já vi na linha amarela, e já vi lá na Rocinha. Então, vi que eu estava lá, passando na hora.
Não é vir na televisão, não. E aí a gente está cada vez mais afastado, cada vez mais assustado. Né? Então, parece que tudo foi feito, né? Parece que está tudo escuro, desanimador, sem saída. Amigos, até aqui eu só falei coisa desagradável, mas real. Mas a gente não pode pensar dessa maneira. Essa é uma visão materialista. Quem olha a coisa apenas no plano físico-material. É uma visão estreita, míope. A gente deve se lembrar que o planeta Terra tem um governador crístico. É um espírito crístico. As pequenas coisas que ele fez durante a sua passagem na Terra, ele caminhou sobre as águas, ele fez o mar se acalmar, o vento parar, ele curou paraplégicos, cegos, multiplicou pães, comida. Isso quanto estava ainda no plano físico. Esse espírito crístico, ele tem todos os recursos para resolver todas essas coisas que para ele são quase banais. Ele não resolve sempre dando oportunidade àqueles que estão agindo de forma errada, disfuncional, egoísta, equivocada, de repensarem seus atos, para que o maior número possível de espíritos possa ou pudesse permanecer no planeta e desfrutar de um planeta mais feliz, mais humano, mais fraterno, mais agradável. Ele tem todos os recursos que vocês possam imaginar. Qualquer um que seja necessário para a implantação do mundo de regeneração, porque, na verdade, isso é uma decisão divina, é um processo astronômico, cósmico, incontrolável. Nem ele pode controlar isso. Ele está ali para dar cumprimento e assegurar que vai ser feito. Então, olha, se for necessário para domar as pessoas, catástrofes climáticas, movimentos sísmicos, tsunamis, furacões, vulcões, inundações, secas, epidemias, pestes, utilização de seres extraterrestres muito superiores a nós, com todos os recursos que eles têm de tecnologia, e principalmente o controle demográfico e espiritual. Eles vão controlar a entrada e a saída de pessoas que encarnam no planeta. Se em 20, 30, 40 anos, a maior parte dessas pessoas que hoje fazem da nossa vida um pandemônio, um mar de lágrimas, de problemas, de sofrimentos, um verdadeiro inferno, se a gente pudesse falar assim, a maioria desses vai desencarnar. Na hora que desencarnar, já é segregado e não vai reencarnar aqui. Nesse tempo, 20, 30, 40 anos, espíritos, os melhores, de melhor índole, de melhor condição intelectual, moral, afetiva, emocional, estão reencarnando. Inclusive espíritos vindos de outros mundos mais evoluídos. Já veio uma leva de 200 mil e tem várias outras levas vindo. E eles vão influenciar pelo planeta inteiro, não é só no Brasil, pelo planeta inteiro, eles vão influenciar para melhorar a qualidade das relações. Com a sua moralidade, com a sua bondade, com o seu saber, com a sua inteligência. Eles vão começar a interferir e assumir postos que hoje estão sendo, capitaneados por seres trevosos. Então eles vão assumir a liderança de empresas, de governos, de áreas-chave na economia, na mídia, nas redes sociais. Eles vão assumir e eles vão mudar isso aí.
Então, a gente não tem que pensar assim, está tudo perdido. Ao contrário. Essa é uma visão materialista. Na verdade, não tem nada perdido. Tudo está ganho. E aí sobra, para a gente fechar esse nosso assunto, o seguinte: qual é a nossa contribuição? Primeiramente, é a gente ter lucidez de olhar para as coisas e compreender, né? Vamos usar daquela recomendação do apóstolo que disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o outro disse assim: verificai se o Espírito é de Deus. Nós precisamos aprender a ter critérios para analisar coisas, atos, pessoas, instituições e dizer: será que é boa mesmo? Será que o propósito é útil? Será que o propósito é nobre? Será que isto é verdade? Nós precisamos agir com lucidez, com critério. Isto realmente é uma coisa boa? É boa para mim ou é boa para todos? Então, a nossa contribuição é, primeiramente, entender que nós precisamos nos salvar. Então, precisamos mudar a nossa personalidade, transformando-nos em pessoas melhores, e só vamos fazer isso de forma consciente. Aquela ideia, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente já está fazendo isso há 20 séculos e não deu certo. A gente precisa aprender a fazer escolhas certas. E para fazer a escolha certa, precisa haver reflexão, critério. Isso me convém, isso não me convém. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso não é bom. O que está sendo dito é útil ou não é útil? E a gente aí nós vamos mudar como pessoas, como dentro de nós mesmos, interiormente nós vamos mudar a nossa relação dentro da nossa casa, nós vamos mudar as nossas relações com a nossa vizinhança, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes sociais, religiosos. Se nós fizermos isso, quando uma pessoa muda, o mundo mudou. O mundo já é melhor. Essa conquista vai se dar um a um. E eu digo para vocês, uma pessoa que vibra numa frequência alta, ela compensa, segundo a escala Hawkins, 750 mil pessoas que vibram lá embaixo. Então, não pensem vocês, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não, se você for uma pessoa boa, verdadeiramente boa, você está dando uma ajuda enorme à estabilização, ao amor, à fraternidade do planeta. Porque quanto mais alto uma pessoa vibra, ela compensa um monte de outras que vibram embaixo. Essa escala, a gente não tem ideia da proporção. Na verdade, hoje, tem 6 ou 7 pessoas que sustentam a vibração do planeta. Não passa disso. 6, 7 pessoas estão lá em cima. Elas vibram com tal amor que elas estão sustentando a grande massa que vibra numa frequência abaixo de 150, muito baixo, na escala Hawkins. A escala Hawkins mede nível de consciência. Então, a gente passa a atuar, quando a gente vibra em 600, em 700, numa frequência de amor, de fraternidade, uma pessoa que está em 700 compensa 750 mil pessoas que estão vibrando numa escala abaixo de 150. E aí eu digo para vocês, medo é 100. Apatia é 20, 30. Vocês conhecem pessoas apáticas? Vocês conhecem pessoas deprimidas? Vocês conhecem pessoa com raiva? Tudo isso está vibrando lá embaixo. E todos esses que estão vibrando lá embaixo, quando desencarnarem, estarão vibrando lá embaixo. Serão arrastados para outros mundos.
Então, nós precisamos, para fazer na verdade, nós não somos aqui pessoas que temos influências para, digamos, interferir na vida de centenas, milhares de pessoas. Mas nós temos nossos pequenos ambientes, nossos pequenos círculos de relacionamento. Sejamos nós o instrumento de paz, o instrumento de harmonia. E, a partir de nós, vamos criando relações de qualidade, de fraternidade, de respeito, de amor. É isso que é esperado de nós. Não é? A nossa ação precisa ser, né, a nossa influência pacificadora, harmoniosa, feliz, alegre, levando alegria, levando esperança. Quando necessário, um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Isso vai ser bom para nós e nós vamos dar a nossa contribuição. Então, o mundo de fraternidade é um fato consumado. Mas ele será um fato consumado para aqueles que estão dispostos a serem fraternos. E para ser fraterno, não basta ser apenas amoroso. Porque do jeito que as coisas estão montadas, é muito fácil perder essa característica amorosa, porque tudo está montado para irritar, para aborrecer, para criar embaraços, obstáculos. As pequenas coisas mais simples que a gente devia resolver em 2 minutos, a gente perde 10 dias, 12 dias, tem que discutir com uma pessoa, com outra, reclamar, ligar 6 vezes. Aí vai num, não é atendido. É assim o tempo todo. Essas coisas são deliberadas. E são deliberadas para que a maioria não tenha a oportunidade de desfrutar desse mundo de regeneração, uma sociedade mais feliz e mais fraterna. Bom, pessoal, basicamente é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Se eu me excedi, eu peço desculpas, viu? Em alguma coisa. Muito bom. Eu acho que você, no começo aí, você começou a falar, e às vezes até dentro da própria família você encontra esses obstáculos, né? Exatamente. Você quer ser uma pessoa melhor, e tem gente que vem, quer te abater, tu tá fazendo isso, mas não vai te levar a lugar nenhum. Vamos sair, vamos fazer, não sei o quê, vai ficar rezando aí, virou. Entendeu? A própria família, dentro de casa, as pessoas tentam te levar para o caminho errado. Exatamente. Exatamente. Tudo está montado para isso, Cândido. Exatamente. Você quer ser uma pessoa melhor, mas eles te estabilizam você. Exatamente. Te provocam, entendeu? A gente precisa ter, por isso que eu insisto, que a gente precisa ter consciência. E não se deixar levar por nada disso e fazer as escolhas certas. Eu fico pensando, né? Eu tenho procurado, eu tenho rezado, eu faço evangelho, faço oração. De vez em quando eu desanimo. Imagina quem não faz isso. Quando você desanimar, liga para mim. que eu canto uma música para te animar. Henri. E como você se protege desse tipo de energia ruim? Oração, meditação, autoconhecimento, entendeu? Compaixão, tolerância. É isso aí. Procurar deixar de ver coisa negativa, né, Paulo? Televisão. Isso. Das coisas negativas. Troca de canal. Olha só, as redes, por exemplo, você hoje, você tem a TV aberta e você tem a TV fechada, que é paga. Você escolhe ver um programa de esporte. Você está vendo esporte. No meio do intervalo do esporte, alguém vende para você prostituição, jogo, violência, promiscuidade. Por que nós estamos pagando por isso? É uma TV paga? Nós deveríamos, como cidadãos, consumidores, dizer assim, olha só,
Se continuar esse tipo de propaganda, eu vou cancelar a assinatura. Eu não quero esse tipo de propaganda porque eu estou querendo ver esporte. Ah, eu estou querendo ver música. Aí o cara, no meio da música, ele coloca um comercial onde você vê cenas inacreditáveis, mesmo que tenha criança sentada no sofá. A gente tem que policiar, se posicionar como cidadão, começar a mudar essas coisas. É isso aí, pessoal. Então, nos vemos amanhã. Grande abraço para todos, muita paz. Valeu aí o encontro. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, fiquem Fiquem com Deus.